Queria começar, na verdade, compartilhando um pouco da nossa visão, né? Acho que a gente vive hoje um mundo muito especial do ponto de vista de tecnologia. Acabamos, inclusive, de verificar, né, como isso é verdade, o quanto que a Google, por exemplo, contribui para esse mundo. O mundo que a gente vive hoje é um mundo equivalente ao surgimento da internet, né? Quando a gente tinha aquelas aplicações corporativas pesadas, e com a internet abriu-se uma porteira imensa para um conjunto de novas aplicações, lá para o final dos anos 90. E hoje a gente tem cada vez mais as fronteiras sendo abertas, né? Aposto que grande parte de vocês hoje aqui trabalha com a plataforma Android, e esse mundo de dispositivos móveis. E aí eu trouxe um dado aqui, que é um dado de 2012, que mostra que uma pessoa tem, em média, 3 dispositivos. Isso é bastante comum, esse número está aumentando. E olha que esse dado aqui nem utilizava ainda esse tipo de coisa que a gente acabou de ver, né? A gente não estava contando ainda relógios, a gente não estava contando ainda televisões conectadas, a gente não estava contando carros conectados, né? Então, a tendência é que a gente tenha uma explosão de dispositivos e aplicações rodando em todos esses dispositivos. Um mundo cada vez mais democrático. Hoje você pode fazer uma aplicação, como foi, por exemplo, o Instagram. Pouquíssimas pessoas, acho que, se não me engano, 10 desenvolvedores que fizeram uma aplicação que foi vendida por alguns bilhões, né, de dólares. Você tem o WhatsApp, que é uma aplicação de mensagem, uma aplicação que todo mundo hoje está super viciado, todo mundo utiliza, mas é uma época que foi vendida por 19 bilhões de dólares, né? Acho que todos nós aqui temos um pouco esse sonho de criar alguma coisa que vale $1 bilhão em algum momento. Mas isso é possível. Hoje a gente verifica que isso é possível. E hoje isso é possível dado a espaços democráticos para que a gente divulgue as nossas aplicações, como a App Store, como o Google Play, e que encante as pessoas com aquilo que a gente desenvolve. Quando a gente analisa o outro lado da moeda, a barra está ficando muito mais alta. A pessoa que está utilizando a nossa aplicação hoje ela está ficando muito mais exigente. A quantidade de aplicações enormes que a gente utiliza, interfaces maravilhosas, gostosas de utilizar, que prendem a gente. Um exemplo, não sei se vocês utilizam o Mailbox, né, que é um aplicativo de leitor de e-mail, que foi comprado pelo Dropbox, se eu não me engano, no início do ano passado. 30 dias depois do lançamento, foi comprado por alguns milhões de dólares. E é um aplicativo de leitura de e-mail, que é uma coisa que existe desde, sei lá, 95, 97. Então, quando a gente fala assim, pô, vou criar um aplicativo de leitura de e-mail revolucionário, alguém deve ter parado para pensar assim, pô, um aplicativo de leitura, o que você ainda pode fazer do ponto de vista de leitura de e-mail que seja tão revolucionário assim? Uma coisa chamada experiência de usuário, que é um conceito que já vem bastante tempo sendo discutido e que sempre teve um caráter muito de criação de interfaces visuais para o usuário. E é verdade isso. A criação de interfaces para o usuário, interfaces intuitivas, amigáveis, limpas, bonitas, gostosas de serem utilizadas, é um aspecto extremamente importante nesse desenvolvimento, como a gente pode ver hoje aqui, por exemplo, no lançamento do Material Design, né, no projeto L da Google. Mas tem um outro aspecto em relação à User Experience, que é um aspecto bastante importante, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, que é o aspecto de você trazer para dentro do seu ciclo de desenvolvimento de aplicações móveis, ou qualquer tipo de aplicação, na verdade, capacidades analíticas. A capacidade de você utilizar os dados que estão sendo gerados pela sua aplicação e, baseado nesses dados históricos, você ter um melhor entendimento de como as pessoas o estão utilizando, o que é que funciona, o que é que não funciona quando você utiliza, quando você cria uma aplicação. E, mais do que isso, como é que você consegue usar esses dados para criar experiências de usuário revolucionárias? E tem 3 coisas importantes quando a gente fala de analisar dados históricos. A primeira coisa delas é a agilidade. Quando a gente fala de agilidade, a gente não pode mais hoje analisar dados históricos e ter as respostas para isso em semanas, meses. O mercado ele vem respondendo essa questão de dados históricos com um conceito que talvez vocês nem conheçam, nem trabalhem diariamente, que chama Business Intelligence, que é a capacidade de você criar processos pesados para extrair dados, ETL, montar cubos de dados, montar relatórios de dados,
Todos os processos bastante pesados, bastante lentos, e aí você pega esses relatórios, você trava discussões, e depois de 2, 3 meses você decide o que você vai fazer, demora mais 1 ou 2 meses para você ter qualquer tipo de plano de ação, e depois de 6 meses, então, você utilizou aquela informação que você teve de alguma maneira útil. Esse é lento, esse processo é lento. Esse processo tem que ser mais rápido que isso. Esse processo tem que ser o mais automatizado possível. O segundo ponto é a abrangência. As empresas e as pessoas ficam muito presas aos dados gerados dentro da própria empresa. Então, eu crio minha app mobile e eu vou utilizar ali todos os dados gerados pela minha app mobile. Está super certo fazer isso, nada errado. Mas isso é apenas uma parte das informações que vocês podem utilizar. Tem muitos dados fora da sua empresa. Existem dados relevantes em redes sociais. Vocês viram, por exemplo, no Keynote, como o pessoal conseguiu utilizar dados do Twitter para fazer avaliação de engajamento de torcedores com suas seleções durante a Copa do Mundo. E é um dado do Twitter, um dado que, enfim, você pode comprar para utilizar dentro da sua aplicação se você achar isso adequado. Existem dados públicos, existe muita informação fora. Então, a abrangência, pensem sempre que você tem que sair do perímetro da sua empresa, da sua startup, do seu aplicativo, para uma coisa mais ampla. E um terceiro ponto é o ponto de antecipação, que é uma grande tendência que a gente vê para os próximos anos. Até agora, as pessoas ficaram muito presas dentro desses 2 primeiros quadrantes aqui. Elas querem muito entender o passado. De novo, nada errado em entender o passado. É super importante entender o passado. Só que existe mais a ser avaliado do que o passado. O que eu estou falando de entender o passado? É você avaliar, por exemplo, quantas pessoas clicaram em determinada parte da minha aplicativo mobile, quanto que eu faturei em determinado estado do Brasil, quantos downloads a minha aplicação fez, algumas métricas que até falaram hoje aqui de manhã, né? Quantos novos usuários eu consigo por semana, quantos desses usuários continuam usando a minha aplicação 1 semana depois deles terem baixado, 2 semanas depois, 3 semanas depois. Super, super importante tudo isso, mas isso é parte. Existe uma outra parte, que é uma parte de olhar para o futuro. É você ter a capacidade de usar esses dados históricos para você prever o que vai acontecer. Tem hoje uma grande corrente de machine learning, de algoritmos de inteligência artificial, montagem de modelos preditivos, para que você consiga antecipar o que o seu usuário vai fazer. Qual usuário que não iria se apaixonar por um aplicativo mobile se ele sentisse que aquele aplicativo mobile entende o que você quer baseado no que você já fez, sem você precisar explicitamente dizer isso? Isso é user experience também. Não é simplesmente você ter uma interface bonita, é você ter um aplicativo que entende você, que ouve o que você está fazendo e entrega para você uma experiência personalizada baseada no que ele sabe a seu respeito. Para você conseguir implementar esse tipo de capacidade dentro dos seus sistemas, dentro das suas aplicações, tem 3 coisas importantes, e são essas 3 coisas que eu queria comentar com vocês agora. O primeiro delas é Hadoop. Imagine um cenário simples, um cenário onde vocês estão criando uma aplicação mobile ou uma aplicação web que exibe conteúdos para os usuários. Pode ser, inclusive, uma loja virtual, no qual esse conteúdo é um produto que você exibe para o usuário. E você quer personalizar essa experiência fazendo recomendação de conteúdo, baseado no histórico de leitura. Então, olha, se você leu esse artigo aqui sobre Android, considere ler esse artigo aqui sobre Google Play também, porque tem relação, as pessoas que leram esse aqui também gostaram daquele, é uma coisa que vai te interessar. Então, é um algoritmo muito simples do tipo, quem leu esse, leu aquele também. Muito comum em e-commerce, né? Quem comprou esse daqui, também comprou esse. Então, se você comprou um PlayStation, considere também o GTA V, que eu não sei se é a versão mais nova, mas eu considere também esse controle, eu considere esse, enfim, qualquer tipo de periférico que você possa usar para o seu PlayStation. Uma das maneiras, existem algumas maneiras de você fazer isso. Existem algumas categorias de algoritmo, você pode fazer isso de maneiras muito simples, ou vocês podem fazer isso de maneiras mais sofisticadas possível, usando processos estatísticos extremamente sofisticados. Uma das maneiras simples e maneira eficiente de fazer isso é você montar uma estrutura como essa aqui. Então, você tem, por exemplo, olha, as pessoas que leram conteúdo A
251 também leram o conteúdo B. Então, das pessoas que leram o conteúdo A, 31 leram o conteúdo C e 987 leram o conteúdo N. Mesma coisa, quem leu o conteúdo B, 1.599 leram o conteúdo N. Então, na verdade, você está montando uma matriz de vizinhança de quem leu isso, leu aquilo também. A pergunta é, como é que você monta essa estrutura de dados de maneira eficiente? E aí tem algumas abordagens. Há pouco tempo eu vi uma palestra inclusive muito bacana, do Magazine Luiza, que aqui no Brasil implementou uma estratégia como essa pelo seu site de e-commerce, e mostraram números que eu fiquei positivamente impressionado. Acho que aumentou em 35% a quantidade de cliques que as pessoas deram nos produtos de cross-selling, números bastante bacanas. E eles implementaram isso daqui utilizando um banco de dados orientado a grafo. Então, é uma das maneiras que vocês podem fazer. Vocês podem utilizar o Neo4j, vocês podem usar o Titan. Eles utilizaram o Titan nesse aspecto. Essa é uma das maneiras de você fazer. Existem outras maneiras, mas assim, inclusive você pode ler todos os dados em memória, fazer um produto cartesiano de todos os cliques que tiver e montar essa estrutura. Mas o que vocês sempre têm que pensar é que vocês desenvolvem alguma coisa para ser um grande sucesso. E no momento que essas coisas são um grande sucesso, todas as suas abordagens técnicas elas ficam mais complicadas, mais desafiadoras. Não acho que o WhatsApp, em nenhum momento, pega todas as conversas que estão acontecendo na plataforma, carrega em memória e faz produtos cartesianos em memória, né? Acho que isso aí seria inviável de ser feito. Então, você sempre tem que pensar o que acontece se o meu produto tiver 1 milhão de usuários. O que acontece se tiver 1 bilhão de usuários? Se esse produto roda em diversas máquinas diferentes, então eu não tenho todos os dados numa máquina só, então talvez nem fosse possível pegar todos esses dados, levar para a memória e começar a fazer produtos cartesianos. Bom, uma das maneiras de você fazer isso é utilizando uma técnica chamada de MapReduce. Para os mais atentos, deve estar falando, peraí, mas MapReduce não é aquela tecnologia que o cara acabou de dizer há 30 minutos atrás que a Google já não usa mais? O cara acabou de dizer há 30 minutos a mais que a Google não usa mais MapReduce. Agora parece que é o Cloud Data Flow. Entusiasmadíssimo para conhecer o Cloud Data Flow. Espero, inclusive, conhecer, fazer palestras em breve sobre o assunto. Me pareceu uma Apache Storm gerenciado pela Google, que seria, inclusive, excelente, porque a gente, de verdade, precisa desse tipo de oferta. Mas o MapReduce ainda é bastante utilizado pela indústria. Nem todas as empresas são a Google. Então, tem muita gente aí fora utilizando o Hadoop. E eu falo para vocês que tem empresas, principalmente norte-americanas, que estão contratando desenvolvedores Hadoop, pessoas que de verdade conseguem trabalhar com o conceito de MapReduce e Hadoop a peso de ouro. É uma tecnologia ainda extremamente utilizada para processamento em altos volumes e para fazer crunch de dados, né, para fazer agregações de dados e análise de dados em altos volumes. Ele também menciona, né, que o próprio MapReduce foi uma tecnologia... na verdade, não é uma tecnologia o MapReduce, né, é uma abordagem. É uma abordagem lançada num paper, lá de 2004, e a Google já vem trabalhando em outros papers, né, um outro famoso aqui é o Dremel, que é a base do BigQuery, por exemplo, e já vem trabalhando na evolução disso daqui. Pergunta, alguém aqui já desenvolveu alguma coisa com MapReduce, seja em qualquer tecnologia que exista por aí, o Cloudera, Hadoop, ou o que quer que seja? Tá bom, então tem acho que umas 3 pessoas ali atrás. Ainda de verdade não é um approach muito popular. A primeira coisa que você precisa, na verdade, quando você pensa em MapReduce, é entender que é um paradigma completamente diferente de você resolver o seu problema. A primeira coisa, isso aqui é o Hello World do MapReduce, né? Toda vez que você vai, quero aprender MapReduce, etc., você vai pegar um contador de palavras pela frente. É o mais simples de tudo. Isso aqui, acho que é um exemplo útil para vocês entenderem como é que funciona o processo de MapReduce. Ele pega algumas fontes de dados, essas fontes de dados elas podem ser diversas, em diversos formatos, dependendo do produto, ela permite alguns tipos de input. Primeira coisa que ela faz uma divisão, ela roda parte dessa fonte de dados para cada uma máquina diferente, né? Então, nesse caso aqui, ele simplesmente colocou
cada linha de um arquivo de entrada numa máquina diferente. E o primeiro processo é um processo que ele chama de mapeamento. E mapeamento é literalmente você montar uma estrutura do tipo chave e valor. Então você pega a chave e coloca um valor. No Hello World, você coloca como chave a palavra. Então fica aqui como Deer 1, Bear 1, River 1. E ele coloca como valor 1. E aí ele passa por um processo que é um processo chamado de shuffling, onde ele junta todas as chaves e separa isso em unidades de processamento separada. E ele faz um processo de redução, onde o processo de redução é legal. Agora eu estou vendo que eu tenho aqui algumas chaves e que eu tenho, inclusive, algumas chaves iguais. O que é que eu vou fazer no processo de redução? Nesse caso aqui específico, ele soma. Então, se eu tenho, por exemplo, Bear 1, como é que eu reduzo isso para uma coisa só? Nesse caso específico, ele reduz somando, então ele fica com Bear 2, Car 3, Deer 2 e River 2. E o resultado final é o arquivo com a contagem de palavras. Como é que esse mesmo approach aqui resolveria aquele nosso primeiro desafio? Imagina que vocês tenham uma quantidade enorme de arquivos de log, terabytes e terabytes de arquivos de log, em diversos lugares, em diversas máquinas diferentes. O primeiro processo poderia ser o processo de mapeamento, onde eu colocaria, no meu arquivo de log, eu tenho a seção do usuário e o conteúdo que o usuário viu. Então, eu tenho lá, olha, a seção 1 viu o conteúdo A, a seção 3 viu o conteúdo B, e assim por diante. Primeiro processo de mapeamento, eu posso usar a seção como chave e o conteúdo como valor. Então, eu tenho aqui, olha, na seção 1 foi visto o conteúdo A, na seção 3 foi visto o conteúdo B. No processo de redução, eu simplesmente faço uma união de todos os conteúdos vistos. Então, no meu processo de redução, eu fico com alguma coisa com essa cara aqui. Olha. Na seção 1, foi visto o processo A, B e C. Na seção 2, o A e o C. Na seção 3, o B e o C. Na seção 4, o A, B e D. E o meu resultado é esse resultado aqui. Só que essa é a primeira parte do processo. Eu posso fazer um novo processo de MapReduce, agora pegando o resultado do primeiro processamento como entrada. E aqui no mapeamento, o que eu vou fazer é utilizar como chave um par de conteúdo e como valor a quantidade de interações, que nesse caso vai ser sempre 1. Então, quando eu pego, por exemplo, que a seção foi A, B e C, eu gero 3 entradas. Eu gero AB1, AC1, BC1. Para a seção 2, que é A e C, eu gero AC1. Para a seção 3, que é B e C, eu gero BC1. Para a seção 4, que é A, B e D, eu gero AB1, AD1 e BD1. Então, no fundo eu estou pegando todas as possíveis combinações e montando no meu processo de mapeamento. E aí, no processo de redução, eu somo as interações e o resultado final que eu tenho é quantas vezes uma pessoa que viu o conteúdo A viu o conteúdo B também. Então, no fundo, essa minha estrutura final aqui, ela é aquela matriz que eu apresentei no início. Então, assim, não é uma coisa super trivial de ser feita, também não é um código super complexo, mas é uma maneira, e esse problema aqui é um problema real. A gente tem um produto que a gente desenvolve e justamente fazer esse tipo de análise aqui é o tipo de análise que a gente faz dentro desse produto. E essa foi uma abordagem que a gente utilizou para montar esse mapeamento. Logicamente que eu não vou fazer isso a cada requisição, nunca, né? Até porque esse processo é pesado. Uma das grandes críticas ao processo de Hadoop, de MapReduce, é que ele é um processo pesado. Então, para processamento real-time, ele não é adequado. Mas esse processo aqui a gente utiliza, a gente roda algumas vezes ao dia e a gente armazena esse resultado final aqui num banco de dados NoSQL, de maneira que eu consigo, de maneira bem eficiente, ler esse resultado depois. E o que é? Então, isso aqui é o MapReduce, na verdade, né? O Hadoop é uma implementação open source de toda uma infraestrutura para você rodar esse tipo de abordagem, esse tipo de algoritmo. Ele tem 2 principais componentes. O primeiro componente dele é o componente de MapReduce, que é a unidade de processamento que consegue de verdade fazer essas coisas. E ele tem o segundo, que é um file system distribuído, no qual você consegue montar um file system em cluster, onde você pode armazenar
petabytes e petabytes de dados, justamente porque eles estão distribuídos em cluster, mas já tem toda uma parte de failover, de replicação, de maneira que seus dados possam ser guardados de maneira confiável. Isso aqui é um exemplo que eu tirei, inclusive, da Wikipedia, mas quando você olha desse exemplo aqui, você percebe que a estrutura para você fazer essas análises em alto volume utilizando o Hadoop, ela é uma estrutura que parte do pressuposto que você vai ter clusters, tanto para processamento quanto para armazenamento de dados. E aí que vem a pergunta: como é que eu crio e escalo um cluster Hadoop de maneira eficiente e dentro de uma estrutura de custos adequada? E o Google Compute Engine, para aqueles que não sabem, o Google Compute Engine é a oferta de infraestrutura como serviço da Google, que foi anunciada no Google I/O há exatos 2 anos atrás, pela primeira vez. A infraestrutura como serviço é a capacidade de você rodar servidores dentro da nuvem da Google, e você pode criar servidores, matar servidores, aumentar o tamanho de servidores, criar servidores sob demanda, enfim. Mas são servidores que rodam dentro da infraestrutura da Google, que contrapõe com a oferta de plataforma como serviço, que foi falado hoje aqui de manhã, que é o Google App Engine, que quando você usa a plataforma como serviço, você não vê servidor, né? Você só vê um ambiente de execução. Você não se preocupa com o sistema operacional, com o tamanho de máquina, etc. Na verdade, assim, as diferenças das duas abordagens são temas específicos. Eu coloquei aqui alguns links do meu blog, especificamente, onde já falo sobre esse tema em algum ponto. E, na verdade, aí é uma opinião pessoal minha, eu acredito muito numa abordagem híbrida entre infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Em 25 de março desse ano, a Google anunciou as VM gerenciadas, que, inclusive, vão permitir você construir essas arquiteturas híbridas de plataforma e infraestrutura de maneira mais transparente, aguardando ansioso as VM gerenciadas para criar esse tipo de arquitetura. E esse casamento do Hadoop com o Google Compute Engine ele é muito bacana e traz uma série de benefícios. O primeiro deles é o benefício de facilidade. Então, convido vocês a entrarem na página de developers.google.com/Hadoop, onde vocês vão ver toda uma receita de bolo, um passo a passo, super simples, super fácil, para vocês criarem os primeiros processos de MapReduce, de Hadoop, rodando na infraestrutura da Google. Não só tem essa página, como também tem uma outra página aqui, que é a página de soluções de Hadoop, onde vocês vão ver, inclusive, projetos já com alguns conjuntos de artefatos prontos no GitHub para vocês começarem a fazer os primeiros desenvolvimentos de vocês. O segundo ponto é performance. Saíram alguns relatórios bastante interessantes há pouco tempo atrás, que, na verdade, esta é uma das grandes vantagens do Google Compute Engine em relação à principal concorrência, que é o produto da Amazon, né? o EC2, e tem um artigo, né, que é o By the Numbers, que é a referência daqui embaixo, mostrou esses 3 gráficos aqui da comparação entre as duas plataformas, tanto do ponto de vista de latência. Então, vocês percebem que o Google Compute Engine oferece uma latência muito mais baixa, quanto largura de banda entre regiões, isso aqui é detrimento do investimento que a Google tem em redes, né, mundialmente falando, e para o tempo de criação e ramp-up de novas instâncias. Então, uma das grandes vantagens e um dos grandes baratos de utilizar o Google Compute Engine é performance. É a capacidade de você criar novas instâncias e utilizar essas instâncias no limite, com a maior eficiência possível. Esse é um dos grandes benefícios da plataforma. E o terceiro benefício da plataforma é custo. A Google oferece um modelo de pagamento por minuto e não por hora. Tem um mínimo de 10 minutos, se eu não me engano, no pagamento, mas você paga por minuto. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente conseguiu reduzir o nosso custo em 35%, simplesmente criando scripts que, na hora que eu tinha que criar aquela matriz lá de relacionamento entre os conteúdos, eu subo as máquinas, eu executo tudo que eu tenho que executar, e depois que eu termino a execução, eu baixo todas as máquinas. Como esse processo hoje está rodando em torno de 15 minutos, meia hora, eu rodo todo esse processo, baixo, e, ao invés de pagar servidores dedicados, eu simplesmente pago por aquele período que a minha máquina ficou ativa.
Então, só com isso, e com esse modelo de pagamento por minuto, a gente conseguiu reduzir nosso preço em 35%. Agora, estou falando de um produto. Agora, imagina, para aqueles que trabalham com produtos, por exemplo, o que é que significa você ter uma redução do seu custo em 35%, de custo de infraestrutura, né, em 35%, só para utilizar abordagens como essa. Né? Então, isso aqui é extremamente simples. A gente utiliza ferramentas de ser útil para isso, que é uma ferramenta que está dentro do Cloud SDK, Development da Google, que vocês podem baixar para todas as plataformas. E a gente utiliza tudo isso, na verdade, integrado ao nosso Jenkins, ao nosso ambiente de Continuous Integration, tudo que a gente precisa do ponto de vista de Google Compute Engine, a gente faz o provisionamento, tudo isso automaticamente, trazendo toda essa parte de Ops para dentro do nosso ambiente de desenvolvimento. Isso aqui é um outro relatório interessante que tem, que é um recorde mundial, que era a capacidade de ordenação de dados que você conseguia fazer em 1 minuto. E a MapR, que é um parceiro de tecnologia da Google, que é uma empresa que oferece o Hadoop gerenciado na nuvem, inclusive na nuvem da Google. Mas é o Hadoop, é a nuvem da Google, o que eles oferecem é um ambiente gerenciado, que aí tem uma camada de gerenciamento em cima que você consegue utilizar isso mais facilmente. Eles abraçaram o desafio e eles conseguiram bater o recorde, que o recorde anterior era de 1.4, eles bateram o recorde para 1.5, utilizando um pouco menos de servidores, 2.103 contra 2.200, mas com um custo de $20, contraposto com um custo de 10 milhões, que tinha sido o recorde anterior, e o tempo para montar esse cluster em minutos em relação a meses, que era o tipo anterior. Isso aqui mostra, na verdade, abordagens disruptivas que você consegue fazer utilizando esse modelo de cloud computing que a gente tem hoje, né? Que mostra que, na verdade, tem muita coisa bacana para vir do ponto de vista de tecnologia pela frente, juntando com essa amplitude de dispositivos que a gente tem hoje. Só que aí vem a terceira pergunta, que é o que você vai fazer com o resultado desse processamento? E aí entra uma parte de analytics mesmo. Uma das coisas que é uma resposta natural para isso é você alimentar o BigQuery. O BigQuery, eu não sei se todo mundo aqui conhece, eu vi que falaram hoje aqui também no Keynote. O BigQuery ele é uma tecnologia da Google, inclusive até uma mais nova, né, do que a especificação do MapReduce. Ele é uma tecnologia da Google que permite que você faça queries, SQL mesmo, em altíssimos volumes de dados. Então, se vocês pegarem lá o exemplo da Google, você consegue saber, por exemplo, sei lá, qual que é a palavra mais falada dentro do Wikipedia, né? Então, ele consegue varrer todo o Wikipedia e pegar termos mais utilizados. Qual que é o conteúdo do Wikipedia que teve mais revisões em fevereiro do ano passado. Então, você consegue fazer análises em quantidades enormes de dados. E análise em quantidades enormes, eu estou falando de milhões e bilhões de dados. E você consegue fazer isso, na verdade, sob o ângulo que você quiser e com resultado bastante rápido, com resultado voltando em segundos. Agora, o BigQuery, para você mandar dados para ele, você precisa alimentar o BigQuery. E para você alimentar o BigQuery, tem algumas maneiras de você fazer. As duas mais populares é você utilizar arquivo CSV ou arquivo JSON para enviar para o BigQuery, que é a maneira de você subir os dados. Então, você precisa ter uns arquivos no formato que você quer para você conseguir alimentar o BigQuery. O Hadoop é uma excelente ferramenta, e a técnica de MapReduce é uma excelente ferramenta para você gerar esses dados. Então, imagina que você tenha, por exemplo, o Google Cloud Storage, que está aqui embaixo, ou o Google Data Store. Então, vocês foram lá, desenvolveram um aplicativo mobile no Android, você tem todos os logs de aplicação que pode estar no formato que vocês acharem mais adequados. Se esses logs, por exemplo, estiverem no Google Cloud Storage, você consegue fazer um Hadoop rodando na nuvem da Google, ler direto do Google Cloud Storage e gerar essas informações dentro do BigQuery de maneira que você consiga fazer qualquer tipo de análise que você queira lá dentro. Se você tiver esses dados guardados na base de dados não relacional, o NoSQL, do Google, que é o Google Cloud Data Store, você consegue ler os dados diretamente de lá e fazer esse processamento e mandar os dados para o BigQuery. Então, tem algumas arquiteturas de referência aqui, alguns exemplos. Essas aqui são arquiteturas mostradas pela própria Google, né? Você pode ter uma série de sistemas legados, ali, CRM, banco de dados relacional, etc. Você pode utilizar ferramentas de extração, transformação e carga, né? ETL, tradicionais,
para pegar os dados que estão nesse ambiente e enviar esses dados para o Google Cloud Storage. E aí você pode utilizar o Hadoop e MapReduce aqui no Google Compute Engine para enviar esses dados para o BigQuery. Uma vez que você tem os dados no BigQuery, você consegue utilizar ferramentas de visualização de dados customizadas, ferramentas de chart, ou então ferramentas como o Tableau, por exemplo, ou ClickView, para fazer análise desses dados. Outros exemplos, um pouquinho mais sofisticado aqui, também envolvendo o desenvolvimento mobile, você pode ter o seu iOS, né, ou o seu dispositivo Android, utilizando o Cloud Endpoints para se comunicar com o back-end da Google, rodando no App Engine, e tudo que está acontecendo aqui, você utiliza o Compute Engine para processar e mandar esses dados para o BigQuery, de maneira que você consiga entender 100% o que está acontecendo dentro da sua aplicação. Ou você pode utilizar o MapReduce para alimentar ferramentas de machine learning. E aqui, voltando àquela ideia de que você pode utilizar os seus dados para criar modelos preditivos, para você criar capacidades preditivas dentro da sua aplicação. Isso aqui também é um fluxo bastante genérico, né, comum, então você pode ter todos os seus sistemas internos e externos. Esses sistemas estão gerando dados históricos. Uma vez esse sistema gerando os dados históricos, você aplica o Hadoop e o Compute Engine para gerar fatos, então no CSV, por exemplo, e você pode utilizar, pegar esses fatos e alimentar ferramentas como Prediction API ou Mahout, e com isso você gera modelos preditivos e você utiliza esses modelos preditivos dentro da sua aplicação. Então, uma aplicação comum desse tipo de coisa, por exemplo, pensa que você é dono de uma empresa de saúde, né? Tipo, sei lá, uma Sul América, uma Unimed. Um dos grandes desafios, por exemplo, de empresas de saúde é descobrir quais são os clientes que vão se tornar doentes terminais, pelas características, pela quantidade de exames que tem fazendo, pelas características se tem alguém diabético na família, se tem alguém com problema cardíaco na família. Você tem uma série de informações sobre a pessoa que você consegue inferir que ela tem mais chance de se tornar um doente terminal. Uma pessoa se tornar um doente terminal tem 2 problemas. O primeiro delas é para a pessoa, porque, enfim, ela vai se ferrar. O segundo é para o seguro-saúde, né? Porque, além de ter uma pessoa que vai ter um problema de saúde, o seguro-saúde, lá adiante, ele vai gastar muito mais dinheiro com essa pessoa. E como hoje todo mundo vive muito mais, um dos grandes desafios para que você consiga manter esse business de seguro de saúde lucrativo é você fazer com que as pessoas usem menos o seu seguro-saúde, porque as pessoas estão vivendo mais, né? Elas precisam usar menos. Então, assim, é um ganha-ganha se as empresas de seguro-saúde conseguirem identificar mais cedo quem tem mais potencial de se tornar um doente terminal e conseguir ajudar, né, com exames preventivos, com dica de alimentação, com acompanhamento mais constante para que aquela pessoa não desenvolva uma doença terminal. Então, isso aqui você pode fazer, né? Você pode ter os seus sistemas de cadastro, né, aquele questionário que você preenche quando você vai fazer um seguro-saúde. Você tem todas as consultas que a pessoa fez, então, com tudo isso, você gera dados históricos, ou seja, tudo que essa pessoa fez. Você processa todos esses dados históricos, utilizando o Google Compute Engine e um Hadoop, ou MapReduce, e, com isso, você gera uma série de fatos, que aí ainda é um pouco mais na parte técnica, mas você monta o seu modelo de features e de previsão. E com esse modelo de features de previsão, você pode aplicar a técnica de machine learning que você achar mais adequada. Você pode jogar isso para o Google Prediction API, que já dá uma série de algoritmos embutidos para você. Você pode utilizar um Mahout, você pode utilizar um Volpa-Rabbit, você pode desenvolver o seu algoritmo personalizado de machine learning. Tem N estatísticos hoje que trabalham só com esse tipo de abordagem. E, com isso, você monta o seu modelo preditivo, você pode ter sistemas, aplicativos móveis, integração com relógio, integração com todos os dispositivos que a gente vê hoje, que traga conteúdo, ensinamento, lembretes, que, enfim, consigam influenciar a vida da pessoa a ser uma pessoa mais saudável
e, com isso, não desenvolver o sistema. E, com isso, normalmente, você gera novos dados históricos, e é isso aqui que o mercado chama de ciclo fechado, né? Você tem dados que geram, você tem sistemas que geram dados, com isso você monta modelos preditivos que influenciam os próprios sistemas, e, com isso aqui, você consegue fechar o ciclo de aprendizado. É isso que eu tinha para dizer para vocês, e eu abro agora para perguntas.